Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Og Mandino, um escritor americano, depois de fazer uma turnê pelos Estados Unidos para aumentar a tiragem da sua revista e divulgação dos seus livros, uma vez que ele era, à época, e continua sendo, um escritor renomado, ele volta à sua cidade, Chicago, para dar continuidade aos seus trabalhos. Chegou no final de semana e teria que se dirigir ao escritório numa segunda-feira, mas uma nevasca assolara aquela região durante aqueles dias. E ele, para vencer 26 milhas da sua casa até o centro da cidade, ele demorou 3 horas na marcha primeira do seu automóvel. E ele teria que adentrar um estacionamento próximo do seu escritório, onde ele iria despachar os seus documentos. Mas ele havia se esquecido daquela bota de cano longo, própria para a época da neve. E ao adentrar o estacionamento, ele teria que acionar um dispositivo com uma moeda, a fim de que se elevasse o portão, representado por uma barra de ferro, para que ele pudesse adentrar o estacionamento e automaticamente, depois de alguns segundos, essa barra iria fechar o estacionamento. E ele ficou hesitante, mas não teria outra alternativa. Seria colocar o pé na neve, afundar até o joelho, para poder acionar aquela máquina. E ele o fez. Mas possivelmente, por haver um curto-circuito, por estar muito frio, muito úmido, ele aciona a máquina, ela eleva a trave, e quando ele vai adentrar o carro, ele percebeu que a trave havia caído logo em seguida. Ele não teria outra alternativa, teria que adentrar o estacionamento, porque deixar ali na porta não poderia, seria guinchado. Em outro lugar, não teria como estacionar. Então ele teria que voltar novamente e acionar novamente aquela máquina. E o fez. Mas da mesma forma, a máquina levantou o portão, logo em seguida abaixa o portão e ele não pôde adentrar o estacionamento. E ele ficou pensando. Eu falei durante 30 dias que o caminho mais curto para o êxito é a flexibilidade e a perseverança. Eu já estou me interrogando. Talvez fosse melhor eu ficar em casa e não ter vindo para o trabalho. E diante do movimento metronômico do limpador de para-brisas, ele divisou um senhor que estava logo à frente no estacionamento, com um cãozinho da raça Basset, preso por uma corda de varal no punho esquerdo, e tirando migalhas do bolso do seu capote a militar, dando migalhas de pães aos pombos. E ele olha aquele senhor, de aproximadamente 70 anos, barbas longas, cabelos longos, já tomadas pela neve, aquelas barbas e os cabelos. E ele ficou pensando, quem seria esse homem que nessa manhã tão fria está aqui a dar comida a pombos? E nisso aquele senhor veio em direção ao seu carro e acenou para que ele abaixasse o vidro. E ele o fez. Então aquele vozeirão adentrou aquele carro dizendo, acione a máquina. Mas meu senhor, não adianta, a máquina está com problema. Aciona a máquina. Mas a trave, não, ela sobe, mas desce logo em seguida. Pois então, quando a trave subir, eu vou sustentá-la e o senhor adentra ao estacionamento. Mas senhor, a trave é muito pesada. Fique tranquilo.
eu sou idoso, mas não sou velho, e eu sou muito forte. Portanto, fique tranquilo que eu vou sustentar essa trave. Ele não tinha outra maneira a não ser atender aquele pedido. Desce do carro, aciona a máquina, levanta-se a trave, e aquele homem sustentou a trave e acenou com a cabeça para que ele adentrasse rapidamente. Acionou o carro, adentrou, encontrou uma vaga lá no fundo, e ele volta, logicamente, para agradecer aquele senhor. Mas não o encontrou. Começou a andar atrás dos automóveis, abaixa debaixo do carro, entra atrás do outro, para verificar onde estaria aquele senhor, porque ele, no mínimo, teria que agradecê-lo. Mas não o encontrou. E ele foi para o trabalho e ficou pensando, quem é aquele homem que naquela hora crucial me deu aquele socorro, me praticou uma caridade? E esperava que nos outros dias subsequentes ele viesse a encontrar aquele senhor no estacionamento, mas nunca o encontrou. Passou o inverno, chegou a primavera, numa sexta-feira, quando ele está descendo do escritório, no sopé do seu prédio, ele encontra aquele senhor caminhando na calçada com o cãozinho Bacê amarrado na cordinha de varal, preso ao seu punho esquerdo. E então ele vai até aquele senhor e diz, olha, o senhor se lembra de mim? Sim, eu me lembro. Um vozeirão. Segundo eles, se Deus tivesse um vozeirão, seria como Deus estivesse falando para alguém. E ele então disse assim, olha, eu quero me apresentar ao senhor. Eu sou Og Mandino, eu sou o diretor de uma revista Success Unlimited, e eu trabalho aqui no escritório. E aquele dia, pois não, eu sou Simon Potter, eu me lembro que eu sustentei a trave, pois então, eu queria agradecê-lo muito, estou até feliz por poder reencontrá-lo, que eu passei durante o inverno inteiro pensando como eu haveria de encontrá-lo para agradecê-lo. Pois então, não precisa me agradecer. Mas como não? O senhor me fez uma caridade. Pois então, é um simples dever. O que eu deveria fazer se não ajudá-lo? Como nós devemos fazer para todas as pessoas que precisam de nós. Portanto, não há razão para você estar me agradecendo. Mas eu percebo que você está um pouco cansado. Vamos até meu apartamento, para nós trocarmos uma ideia, você descansar um pouco, tomar um copo de vinho, e depois você volta para a sua casa. E antes que ele se desculpasse, porque ele gostaria de ir embora para casa, já era bem tarde, ele atendeu novamente aquela voz de comando. E sobe com Simon Potter para o seu apartamento. Chegando lá, segundo andar, subiram pela escada, apartamento 21, uma porta de madeira com a letra vermelha caracterizando o número do apartamento. E ele olha, grava bem, adentra o apartamento, e Simon Potter diz para ele, Sr. Og, não repare, eu moro sozinho e não está muito arrumado meu apartamento. Aliás, eu e o Lázaro moramos aqui, ele não me ajuda em nada, mais atrapalha do que ajuda, portanto o apartamento não está muito arrumado, não repare. Ele disse, mas Lázaro, por que o senhor colocou esse nome de Lázaro no seu cãozinho? Ah, sim, porque ele está mais dormindo do que acordado, eu não sei se ele está mais morto do que vivo, portanto, eu coloquei esse nome nele. E lá dentro do apartamento vê que estava tudo arrumadinho, era apenas uma modéstia da parte daquele senhor, estava tudo arrumadinho. Então, sente-se, eu vou preparar o copo de vinho e eu já volto. E Og Mandino faz um relance de olhos, percebe uma biblioteca na sua frente, com obras maravilhosas. Imitação de Cristo, de Kempis, César e Cristo, de Will Durant, O Profeta, de Gibran, Universo Inesperado, de Iseley, e tantas outras obras como o Talmud, a Bíblia. E ele percebeu que aquele homem gostava muito de ler. O Organismo, de Goldstein, A Fisiologia da Mente, de Fulton, obras famosíssimas, raríssimas. E nisso Simon Potter veio com um copo de vinho. Ele entrega e ele pergunta ao anfitrião. Pelo visto, o senhor gosta de ler. Sim, o que pode um velho fazer se não recordar e ler? Mas são obras maravilhosas. Sim, essas obras eu consegui pegá-las no sebo e realmente eu vivi a carta delas e
as conseguir através dessas casas que vendem livros velhos. E eu estou muito feliz por ter essa biblioteca, que eu chamo Livros das Mãos de Deus. Aí Og Mandino disse, mas como assim, livro das mãos de Deus? Não, porque todas as obras que visam ajudar alguém, têm as mãos de Deus, atrás ou à frente delas. Mas o senhor quer dizer que os livros que eu escrevo são livros das mãos de Deus? E o senhor acha que não? Não, eu acho que não, porque quem os escreveu fui eu, não foi Deus. Pois então, mas eu considero que se as suas obras forem boas, elas têm as mãos de Deus. O senhor poderia me trazer uma delas? Ah, sim, eu vou lhe trazer. Vou lhe trazer O Maior Vendedor do Mundo, que eu considero uma obra muito boa. E o senhor vai verificar, então, se tem as mãos de Deus. E começaram a conversar. Mas o senhor mora sozinho e sua família? Ah, minha família. Eu, na última grande guerra, eu perdi a minha mulher e meu filho. Eu era, por incrível que pareça, um homem muito rico. E os meus bens foram sequestrados pela guerra. A minha mulher e meu filho foram queimados numa incineradora. E de tal forma que, graças à influência de alguns amigos, eu pude me trasladar para os Estados Unidos. Continuei trabalhando aqui, me aposentei, depois de longos anos. E agora estou aqui morando sozinho com meu cãozinho Bacê. Mas o que o senhor faz agora? Sim, eu estou aposentado, mas eu sou apanhador de papéis. Mas apanhador de papéis? Durante a guerra havia recessão. Tudo bem que se apanhasse papéis para sobreviver, mas agora os Estados Unidos vai muito bem, não, a economia está muito estável, não precisa apanhar papéis para sobreviver. Sim, mas eu não estou me referindo aos papéis que o senhor está pensando. Eu estou me referindo aos seres humanos, abandonados à margem da sociedade ou nas sarjetas, que eu tenho procurado levantar e reintegrar essas criaturas, verdadeiros papéis humanos, devolvendo-as à sociedade com dignidade. Mas como assim? Como você consegue levantar essas criaturas caídas como um verdadeiro apanhador de papéis? Pois então, graças a um memorando. O senhor sabe que memorando é aquele papel que se escreve, prega-se na parede, na fábrica, para noticiar determinadas determinações da diretoria, porque seria inviável, tete a tete, falar com cada trabalhador. Então, eu considero que o memorando é o melhor meio de nós estarmos falando às pessoas em massa. E esse memorando eu redigi graças à leitura dessas obras, que são obras da mão de Deus, e eu, de tal forma que apelidei esse memorando como Carta de Deus ao Homem. E cada pessoa que eu procuro ajudar, eu dou essa carta a essa criatura, peço que ela leia essa carta durante 100 noites consecutivas, para depois lançar mão à obra. E esta carta tem feito verdadeiros milagres. Mas milagre, o senhor acredita em milagre? Sim, eu acredito em milagre. Mas milagre, segundo me consta, é contrariar uma lei. Mas então não existe milagre, nós não podemos contrariar lei nenhuma. E, levando por conta de um intento, Simon Potter larga um sustentador de papéis para cair ao chão. E instintivamente, Og Mandino segura aquele sustentador de papéis, a mão, impedindo que ele viesse ao chão. E aí Simão disse para ele, mas pois então, o que o senhor acaba de fazer? Bom, eu apenas peguei o sustentador de papéis para que não viesse cair ao chão e até se quebrar. E o senhor acaba de fazer um milagre. Mas como um milagre? Eu não fiz milagre nenhum. Que lei levou esse sustentador de papéis ao chão? Sim, a lei da gravidade. E o senhor não segurou o objeto, impedindo a lei de se concretizar? Sim. Consegui. Pois então o senhor efetivou um verdadeiro milagre. Quando a gente impede que uma pessoa caia ao chão, nós estamos fazendo um verdadeiro milagre. E esse memorando de Deus tem realmente feito um milagre na vida das pessoas.
Mas quantas pessoas o senhor já ajudou? Bom, eu ajudei, número redondo, 100 pessoas. Mas como o senhor sabe que são 100 pessoas? Porque eu redigi 100 memorandos que eu disse carta de Deus ao homem. E dei cada memorando desse a uma pessoa, reerguendo-a depois de algum tempo. A primeira delas foi uma moça que estava na mesma condição que a sua. Não conseguia adentrar o estacionamento e eu a ajudei. E ela veio e me deu um beijo. Primeiro beijo que eu ganhei, aliás, primeiro e único, que eu ganhei depois da morte da minha esposa e do meu filho. E aquilo me fez reviver e pensar em ajudar as pessoas. E a partir daí eu comecei a tirar as criaturas das ruas, sustentando-as para que elas viessem a se reintegrar ao trabalho e à sociedade. A segunda delas foi um bêbado que estava aqui à porta do meu edifício caído na sarjeta. O trouxe para o meu apartamento, conversei com ele, dei um memorando e ele depois, como um bom escultor, está trabalhando numa marcenaria e me deu essa cruz que eu tenho aqui no meu peito, que era uma cruz de madeira, um cordão preto que estava amarrando-a ao pescoço de Simon Potter. E, portanto, todas as vezes que eu olho para a minha cruz, eu lembro dessa criatura que foi realmente a segunda a ser auxiliada por mim nessa trajetória. Mas você acha que você tem direito de interferir na vida dos outros? Mas como não? Lógico que eu tenho. Quando eu estou interferindo para o bem. Aliás, Deus não faz isso a não ser através de nós. Porque Deus não olha o mundo pelos olhos dos outros. Não trabalha no mundo a não ser pelas nossas mãos. Não age a não ser através das nossas mentes. Então Deus faz esse trabalho através de nós. E eu entendo que nós temos não só o dever, como o direito de fazer isto. E é o que eu tenho feito nesses últimos tempos. Terminar a conversa, Og Mandino foi para sua casa e ficou pensando, quem seria Simon Potter? Aquela criatura maravilhosa, diferente, falando com propriedade, lúcido, inteligente, apesar dos seus cerca de 80 anos, que era exatamente a sua idade, não era 70 como ele pensava inicialmente, mas cheio de vida, não aparentava a idade que tinha. Quem era aquele homem? E ficou pensando na oportunidade de voltar à sua casa. Até que no outro dia se encontra com ele à porta do escritório, ele o convida novamente para ir ao seu apartamento, e naquele ano se encontraram inúmeras vezes, trocando ideias, conversando sobre a problemática da vida. E foi quando ele disse para Simon Potter, pelo visto, você gosta muito de estudar sobre a mente? Eu gosto. Eu sou apologista daquela frase célebre, mente sã, corpo são. Aliás, Karl Menninger disse certa vez que a nossa mente não é uma caixinha de truques. Ela detém no seu arcabouço, no inconsciente, todo o legado de nosso espírito, toda a nossa experiência adquirida na trajetória do tempo. Milton, um outro pensador, mais simplista, disse que a nossa mente é um momento. Nós podemos fazer do céu um inferno ou podemos fazer do inferno um céu. Basta apenas nós entendermos a problemática na nossa ótica. Podemos fazer uma transformação imediata. Gosto muito também de Sêneca, um pensador grego, que dizia que a nossa mente é uma terra que, por mais rica, precisa ser trabalhada. Joshua Reynolds acrescentou que a nossa mente pode ser uma terra cultivável, mas precisa ser trabalhada com ideias boas e novas, senão ela se torna infértil. E James Allen define muito bem isso, dando um ponto cabal, dizendo que a nossa mente, por mais rica que seja, se não for cultivada, só nasce ervas daninhas. Portanto, eu acho que nós precisamos trabalhar sempre a nossa mente, colocando ideias boas, ideias novas. Porque se não fizermos, certamente ideias maléficas tomarão conta da nossa mente, fazendo ninho em nossa mente as trevas. Conversando
entregou à mão de Simon Potter a sua obra. Espero que você analise e depois me diga se é uma obra da mão de Deus. Volto a estar com você em breve. E Og Mandino, estando com Simon Potter, disse: pode continuar escrevendo, a sua obra é maravilhosa. E como eu já estou velho, vou lhe fazer uma proposta, até com um pouco presunçosa. Eu gostaria que você inserisse na sua obra o meu memorando de Deus, a carta de Deus ao homem, para que não ficasse apenas com as 100 pessoas que eu ajudei, que você pudesse legar ao mundo inteiro que viesse contactar com as suas obras. Pois então, você me dê, eu vou estudá-la e depois, possivelmente, eu vou inseri-la numa das minhas obras. Um certo dia, Og Mandino está no seu escritório, de frente à sua mesa, em cima da sua mesa, estava um envelope. E ele pega o envelope, estava lá, de Og Mandino, para Og Mandino, de Simon Potter. E ele abriu rapidamente e viu que tinha ali uma carta. E aquela carta dizia mais ou menos assim: Senhor Og, eu não sou muito afeito a coisas muito prolixas, de tal forma que não vou fazer um testamento dos meus bens. Vou apenas escrever nessa carta o que eu gostaria que o senhor fizesse. Certamente nós convivemos durante um ano inteiro, o senhor me deu carinho, me deu amor, me deu a sua presença, me deu o seu diálogo, e eu agradeço profundamente por isso, porque as pessoas de idade não são muito afeitas a grandes diálogos, mesmo porque elas não são muito aceitas e procuradas. E o senhor me deu toda a atenção possível, e eu sou muito agradecido. E os apanhadores de papéis não são muito afeitos também a serem muito bem tratados, porque eles praticamente se doam e não esperam receber nada em troca. Mas confesso que o médico precisa às vezes de ser tratado. O advogado muitas das vezes precisa ser defendido. O humorista às vezes precisa ser divertido. O professor também tem que aprender. E eu acho que o apanhador de papéis também precisa ter carinho. E o senhor me deu carinho e muito amor. E em gratidão, estou lhe legando a carta de Deus ao homem e espero que o senhor, primeiro, leia durante 100 noites consecutivas, para que efetive realmente a grande transformação que eu espero em seu espírito, para depois inseri-la numa das suas obras. Lembro muito bem de Sócrates, quando foi levado a tomar a cicuta, e disse para os amigos: eu vou, vocês ficam. Não sei o que é melhor, se é ir ou se é ficar. Eu estou partindo. Mas eu, Simon Potter, digo a você, Og Mandino, que acho que é melhor ficar. Então eu espero que você fique em paz, em harmonia, e coloque a minha carta neste livro que será escrito pelo Senhor. Aquela carta para Og Mandino foi inusitada. Mas como? Chamou a secretária. Pet, você pegou essa carta, colocou na minha mesa? Não. Eu não vi carta nenhuma. Alguém entrou aqui no meu escritório? Não, senhor. Eu que tenho a chave do seu escritório. Mas como essa carta veio parar em cima da minha mesa? Só se o porteiro tiver a chave do escritório do senhor. Porque não sei de outra pessoa que possa adentrar aqui. Me dê licença. Foi até a portaria e perguntou para o porteiro: o senhor tem a chave do meu escritório? Senhor, mas como? Jamais. O senhor viu um homem alto, barbas longas, cabelos longos, de cerca de 80 anos, uma pessoa de cor um pouco escura, adentrar aqui no prédio? Não, senhor. Eu estou aqui sempre, eu sou o único porteiro do prédio. Nunca vi ninguém entrar aqui com essa fisionomia descrita pelo senhor. Aí Og Mandino já desceu, foi até o prédio de Simon Potter. Adentrou o prédio, bate no apartamento 21, atende à porta uma senhora. Maçãs vermelhas, rosto vermelho, bochecha avantajada, neném no colo, uma criança segurando na barra da saia, e ela disse: eu quero falar com o senhor Simon Potter, por favor. Senhor, o senhor deve estar equivocado, aqui não mora nenhum Simon Potter. Mas senhora,
Não me chama de maluco, eu estou velho, mas não sou gagá. Lógico, tantas vezes eu estive com ele nesse apartamento. Senhor, o senhor deve estar cansado, delirando. Aqui nunca morou nenhum Simon Potter. Mas minha senhora, não, me dê licença. E foi empurrando a porta. E era assim, não adentre, eu chamo a polícia. Mas mesmo assim ele adentrou, olhou e viu que tudo estava diferente. E ele ficou indagando, meu Deus, mas o que aconteceu? Perguntou o porteiro do prédio, perguntou o vizinho do apartamento, ninguém deu notícia de Simon Potter. E ele ficou pensando mais ainda quem seria aquela criatura, uma alma do outro mundo. Um amigo invisível, quem seria aquela criatura que apareceu de uma maneira inusitada, lhe prestou favores, deixa uma carta. E então ele deu pressa em ler o que estava contido na carta. E a carta era uma carta de Deus ao homem, aquela carta que Deus gostaria de estar escrevendo para os homens. E ele vai para casa, toma um banho, senta pachorrentamente e começa a ler aquela carta, que dizia mais ou menos assim: eu sei que você chora, e o seu choro chega até a mim, mistura-se com as nuvens, envolve-se com as estrelas, e chega até a mim nas trilhas de um raio de sol. Eu vejo o seu choro e sei que você está aborrecido, talvez pelos sonhos da infância que não se concretizaram, pela barganha que você fez, ao invés de trabalhar, buscar o comodismo. Sei que você não se dedicou com apreço, muitas das vezes se deixando envolver pela revolta, pela mágoa. E por isso talvez você sofra, mas fique tranquilo, eu vou ajudá-lo. Eu me angustiei com uma lebre certa vez presa numa armadilha, uma ave caída do ninho, uma criança se batendo em defesa no lago, e até pelo meu filho crucificado na cruz. Portanto, estou preocupado com você, mas fique tranquilo, eu vou ajudá-lo. Você certamente está procurando quem foi o seu algoz, a razão da sua desdita. Basta olhar num espelho, refletido na água mansa de um lago, e você vai ver o seu ladrão. Aquele que roubou a sua paz, o seu bem-estar, o seu sucesso, a sua harmonia, está estampada na fisionomia refletida no espelho da água. E ao invés de você assumir a própria responsabilidade da sua desdita, você quis incriminar alguém, dizendo que eu fui a razão da sua má sorte, que eu queria que você sofresse. Logo a mim, incriminou-me a mim pelo seu insucesso, pela sua desgraça. Mas vamos analisar. Se você for perceber, eu criei você, e quando você estava no ventre da sua mãe, eu acariciei o ventre da sua mãe, e por consequência você que estava dentro do ventre dessa criatura, e disse baixinho no seu ouvido uma frase fantástica, mas você certamente ouviu, mas não se lembra, porque numa mente que tem revolta, mágoa, falta de fé, uma mente onde tem ódio, rancor, não tem espaço para lembrar das grandes mensagens. Mas vou repetir, eu disse ao seu ouvido que você era o meu maior milagre do mundo, que você tinha nascido e que eu, através de você, estava representando toda a credibilidade que eu tinha, tenho e terei na humanidade. Que você nasceu para trazer a minha mensagem de esperança, de dias melhores, na sua felicidade, na sua perfeição. Mas você se esqueceu. Mas eu exijo que você seja feliz. Eu exijo que você seja perfeito. Eu exijo que você reviva, que você saia desse túmulo, desse báratro, desse abismo, que você volte novamente à tona. Portanto, agora, nesse exato momento, se prepare para renascer. Compre uma vela, compre um bolo, convide as criaturas. Agora, a cortina do palco vai se abrir. É de vez, não é apenas um ensaio, e você tem que voltar à vida. Tem que voltar, essa é a proposta, não lhe resta outra alternativa, se não é hoje, será amanhã, que seja hoje, volte à vida. Da mesma forma que o meu filho restituiu a vida ao filho da viúva de Naim,
ao Lázaro: eu exijo que você volte à vida. Mas para isso, eu preciso verificar se você tem condições. Vamos analisar. Você por acaso é cego? Não. Eu coloquei mais de 100 milhões de receptores para que você pudesse divisar a queda de uma folha de uma árvore, as cores do arco-íris, para que você pudesse divisar o voo rasante de um pássaro, a beleza inebriante da natureza. Por acaso você é surdo? Não. Eu lhe dei 24 mil fibras em cada ouvido para que você pudesse ouvir uma sinfonia, para que você pudesse ouvir o sorriso de uma criança, o gorjeio de um pássaro, para que você pudesse ouvir a frase mais famosa do mundo: eu te amo. Por acaso você não se movimenta? Você está condenado como uma árvore que, apesar da intempérie, do sol causticante, da nevasca, do frio, ela não se arreda 1 milímetro do seu lugar? Não. Você pode movimentar, você pode espreguiçar, você pode sorrir, você pode pular, você pode abraçar, você pode fazer tudo. Eu coloquei em você 500 músculos, 200 ossos e 24 mil milhas de fibras nervosas sincronicamente colocadas para que você pudesse executar todos os movimentos. Por acaso o seu coração está doente? Por acaso ele tem dificuldade para atender a sua demanda? Não. O seu coração é perfeito. A máquina mais importante que eu criei até hoje para dar ao ser humano, para lhe propiciar a vida. Uma máquina que bate dia e noite, dormindo e acordado, 36 milhões de vezes por ano, impulsionando através de 60 mil milhas de artérias, veias e capilares, 600 mil galões por ano de sangue, para manter o milagre da vida. Por exemplo, o seu pulmão impede que você respire em haustos, de uma maneira a viver sem nenhum problema nos ambientes mais conspurcados? Não. O seu pulmão tem 100 milhões de alvéolos para lhe propiciar a vida em qualquer ambiente que seja. E o seu sangue? Está cheio de pus? Ele está conspurcado? Não. O seu sangue é perfeito. 22 trilhões de células existem no seu sangue. Milhões de moléculas em cada célula. E em cada molécula, milhões de átomos que vibram 10 milhões por segundo, para que você detenha a vida e possa mandar oxigênio para as células mais distantes do seu organismo. A sua pele é doente, impedindo que você conviva com as pessoas? Não, a sua pele é perfeita. Ela é trocada a cada instante. Desde que você nasceu até hoje, a sua pele é sempre trocada. Você está sempre com a pele nova, rejuvenescida. É o milagre da vida, porque os metais degeneram, se enferrujam, se danificam e se perdem, mas a sua pele está sempre muito bem, bastando apenas lavá-la e untá-la com algum óleo ou algum elemento lubrificante. Você é doente mental? Não, você é normal. Tem 150 bilhões de neurônios no seu cérebro. E para auxiliar o seu cérebro, ainda coloquei 4 milhões de corpúsculos sensíveis à dor, para defendê-lo. 400 mil receptores ao tato e 200 mil receptores à temperatura, de tal forma que seu corpo é o elemento mais protegido que tem da minha criação, para que você possa sair de qualquer situação embaraçosa. Quem é que você quer mais? Qualquer pessoa riquíssima, porém doente, trocaria toda a sua fortuna pela sua saúde? E por que você está a chorar e lastimar a sua vida? Levante! Eu ordeno que você levante e volte à vida. E conte com mais 3 bênçãos que pode colaborar para a sua felicidade. A outra é proclamar a sua raridade. Você nunca parou para pensar o quanto você é raro? Qualquer obra, um violino de Stradivarius, um bronze de Degas, um quadro de Rembrandt, são obras famosíssimas por 2 razões.
Primeiro pelo seu autor, e porque são obras raras, daí o grande valor dessas obras. Agora você é único. E olha quem criou você, fui eu. Acreditei em você. Veja o quanto você vale, você não tem preço. Ademais, 400 milhões de espermatozoides saiu do seu pai, adentrou a sua mãe, para encontrar um óvulo. Uma célula tão minúscula que precisa 2 milhões de ovos para encher uma casquinha de ervilha. E ele conseguiu, no meio daquele turbilhão, acessar o óvulo e dar a vida. E nessa junção de 23 cromossomos, do seu pai, da sua mãe, você sendo única célula, associando-se com os cromossomos da sua mãe, eu poderia criar, só com esse espermatozoide, essa única célula com os cromossomos da sua mãe, eu poderia criar 300 trilhões de criaturas. E eu só criei você. Então imagina o quanto você é importante para mim. Durante todo o mundo, desde a sua existência até o porvir, para o infinito, não vai existir nenhuma criatura igual a você. Então veja o quanto você é raro. Você nunca parou para pensar o seu valor. Portanto, lance mão à obra. Vou lhe dar o terceiro elemento da felicidade. É caminhar mais uma milha. Não fique parado no tempo. Lance mão à luta, vá ao trabalho. A criatura que apenas espera ser retribuído pelo que ele faz é um medíocre. O trabalhador que justifica apenas o seu trabalho é medíocre. Faça algo mais. E se a criatura não lhe pagar regiamente pelo que você fez, não se preocupe. É bom até que eu não o faça, porque o tempo fará com que eu lhe restitua, juros sobre juros, tudo aquilo que você fez e mais alguma coisa. Então não se preocupe. Faça alguma coisa por você, por mim, porque eu e você somos um. Você é um devir humano, você é um Deus humano, e eu preciso de você. Eu quero e preciso que você trabalhe para mim. Então não se deixe abater. Lembre-se do meu filho, quando disse no sermão, quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhes 2. É na segunda milha que você vai encontrar a solução para a sua problemática. Então não fique parado. Vá à luta, faça alguma coisa. É assim que nós devemos fazer. E todos nós podemos fazer alguma coisa. E eu dei para você ainda um poder muito grande, que eu não dei nem para os meus anjos, que é o poder de errar. Você não pode errar. Você pode errar, os meus anjos não. E você tem o poder de raciocinar, de pensar, de agir, de escolher. Todos os poderes eu lhe dei, para que você pudesse executar o seu plano de ação. Agora então, se você já cantou todas as suas bênçãos, se você proclamou a sua raridade e vai lançar a mão ao trabalho, eu vou lhe dar agora a última cartada para a felicidade. É que você saiba escolher muito bem. Então que você procure escolher o melhor para você. Ao invés de ficar reclamando, procure agradecer. Ao invés de ficar chorando, procure sorrir. Ao invés de ficar prejudicando, ajude. Ao invés de ficar na ociosidade, trabalhe. Então escolha o melhor. Você tem o direito da escolha. Você pode escolher, você tem lucidez, você tem raciocínio, você tem os elementos na mão para escolher o que há de melhor para você concretizar as benesses da vida. Eu estou sempre procurando auxiliá-lo de alguma forma. Mas espero que diante da proclamação desses 4 elementos para a sua felicidade, que o faça com muito amor. Amor primeiro por você. Amor pelas criaturas e por amor a mim. E se você assim o fizer, será realmente, literalmente, o maior milagre do mundo. Esta carta, Simon Potter legou a Og Mandino. E ele a inseriu no livro O Maior Milagre do Mundo. Uma carta que realmente deveria ser lida todos os dias por todos nós. Seria razão para qualquer pessoa não se lamentar nunca mais.
porque eu apenas fiz uma síntese de uma carta que nós demoramos para lê-la mais ou menos cerca de 40 minutos. Eu espero que um dia vocês tenham a carta de Deus ao homem em suas mãos. E possam entender o significado desse Simon Potter, que apareceu como uma criatura diferente, que dá margem para algumas reflexões. Seria uma alma do outro mundo? Provavelmente. Essa alma existe, sim, na vida de todos nós. Todos nós temos um protetor, um espírito amigo. E muitas outras criaturas que nos amam, que nos ajudam, nos auxiliam. Nunca estamos sozinhos. E sempre muito bem amparados. Apenas devemos fazer a nossa parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Esse Simon Potter, que representou ali naquele momento a jovialidade. Uma criatura que disse assim: eu sou idoso, mas não sou velho, e muito forte. Significando que muitas pessoas se acham velhas, mas não são. A idade é aquela que nós achamos que nós temos. Então vamos nos achar jovens, prontos para o trabalho, para a dedicação, porque logo em seguida nós vamos aprender com ele a disciplina. Como é importante a disciplina na formação do espírito. Os espíritos são muito disciplinados e nós precisamos aprender a disciplina. Quase sempre nós estamos retratando a nossa indisciplina. Chegamos tarde nos lugares. Às vezes não comparecemos. Quando somos chamados a trabalhar, arrumamos uma desculpinha e faltamos ao serviço. Na casa religiosa, arrumamos sempre desculpas para não estarmos vindo, frequentando pelo menos uma vez por semana. E quando assumimos um trabalho voluntário, se é trabalho voluntário, não precisa ir, se eu não for, tu vai. Não tendo a disciplina da responsabilidade perante o trabalho assumido. Aprendemos com Simon Potter a importância da leitura, como é importante nós lermos. Haja visto André Luiz dizer que cada livro lido, uma ideia é modificada. E a mente que não é adubada com ideias boas e novas, se torna estéril. Como nos falou esses pensadores, como nos falaram os pensadores. Então vamos analisar como é importante a gente estar lendo. Lendo sempre, cada livro lido, uma ideia modificada. Então vamos aprender com essas almas, que são os grandes avatares responsáveis por trazer a lei divina, que uma vez essencializada, é a responsável pela nossa felicidade. Aprendemos com Simon Potter a perseverança. O caminho mais curto para o êxito é a flexibilidade e a perseverança. Devemos ser flexíveis. Se não dá por um lado, vamos para o outro, mas não vamos desistir. E ser perseverantes, porque as grandes obras são realizadas não em cima de um esforço hercúleo isolado, mas em cima de pequenos esforços continuados. Então vamos trabalhar dia por dia para construirmos a nossa vida. E em se tratando de uma vida que é eterna, sempre teremos oportunidade de refazer o caminho. Como nos disse certa vez o Chico, nós não podemos modificar o começo da nossa vida, mas hoje nós podemos modificar o fim da mesma. Vamos começar hoje, nessa perseverança, a mudar o final da nossa história. Uma criatura que mostrou um verdadeiro ideal, além de ter sido sacrificado pelo sequestro dos seus bens, por ter perdido a sua esposa e seu filho, por ter que ser expatriado, levado para um outro país, se dedicou ao trabalho e depois de aposentado ainda ajudou inúmeras criaturas, o que sobra para nós? Eu lembro de uma colocação de um pensador que dizia assim: pelo fato de nós vivermos no mundo de Deus sem pagar aluguel, para representar a nossa gratidão, nós teríamos que fazer o bem em forma de caridade. Então o que nos sobra se moramos no mundo de Deus sem pagar aluguel? Ter um ideal de ajudar o próximo e fazer o bem. Principalmente nesses anos que nos restam nessa última existência. A caridade está à nossa espera. Ser bons com os outros, aceitar as pessoas como são e, ademais, procurar perdoar os erros incondicionais que acontecem na vida de todos nós. Então, procuramos aprender
com Simon Potter. E para finalizar, ele enalteceu um dos maiores sentimentos do homem, que é o sentimento da gratidão. Como nós devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já nos legou, por tudo aquilo que Ele nos lega, e certamente por tudo aquilo que Ele nos dará, para que nós sejamos almas sublimadas no porvir. Eu espero que vocês, a partir do entendimento desta carta, nunca mais reclamem do que está acontecendo. Pelo contrário, agradeçam todas as bênçãos deixadas por Deus a nosso favor. Certamente seremos pessoas alegres, felizes, estuantes, bem-sucedidas, plenas. E pensando assim, vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos e por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sob o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam a beleza e se iluminam de amor diante do majestoso festival de cor da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa-me por eles rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento no galho do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aquele que não pode escutar, deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também te agradeço pela voz que ensina, pela voz que admoesta, pela voz que esclarece, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na afasia, que não cantam nem de noite nem de dia, que o teu nome não pode pronunciar, deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino um dia o teu nome voltarão a promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, alavanca da ação, do progresso e da redenção. Mas eu te agradeço também pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que socorrem na amargura, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que figuram nesses traços como estrelas fugindo em meus braços. Obrigado, Senhor, pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que trabalham os solos. Obrigado pelos meus pés que me levam a caminhar, nobres, humildes, sem reclamar. Quantos mutilados, trópicos, aleijados que vivem nessa expiação por ilusão de outra encarnação. Deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino voltarão a bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo para me confortar, um abrigo para me aconchegar, direi ainda, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu te conheci, obrigado porque eu estou aqui, porque me socorres com amor. Obrigado, Senhor. Muita paz.